Se você não estava dormindo em uma caverna, com certeza já ouviu falar de inteligência artificial, ChatGPT, Midjourney e todas essas ferramentas que explodiram na nossa cara aí durante este primeiro semestre de 2023. Obviamente, algumas delas já estavam por aí lá no final de 2022, mas a popularidade ela começou neste ano. E a pergunta que eu mais vejo as pessoas fazendo, e muitas pessoas vêm, né, muitos amigos vêm perguntar isso para mim, né, afinal de contas eu estou estudando inteligência artificial. O que vai ser do futuro? O que vai ser do meu emprego? Agora que o ChatGPT consegue fazer uma porrada de coisas automatizadas e de forma muito mais rápida do que eu faço. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Não se fala em outra coisa, né? A inteligência artificial agora virou o assunto corriqueiro, o assunto da moda. Na realidade, é muito importante que nós falemos sobre inteligência artificial, pois ela já está aí e ela inevitavelmente vai transformar a sociedade. A pergunta é como ela vai transformar a sociedade? Vai transformar a sociedade para melhor ou para pior? O que vai acontecer? Como vai ser essa sinergia entre o trabalho, né, o nosso formato atual de trabalho e essas novas ferramentas de inteligência artificial que estão por aí? E é justamente isso que eu venho trazer aqui, uma pequena reflexão do uso da inteligência artificial no âmbito profissional. Mas olha só, temos uma coisa muito interessante aqui, né? Parece que do nada explodiu a inteligência artificial, só que isto não é bem assim. Inteligência artificial já vem sendo pesquisada desde os primórdios, lá da década de 80, quando a computação começou a atingir novos patamares. Inclusive, nós temos vários vídeos aqui falando sobre o alvorecer da microeletrônica e a evolução dos semicondutores aqui no mundo, né? E se você tem interesse em saber um pouquinho mais, dá uma procurada aí, temos uma playlist muito especial falando justamente sobre isto. Mas por que eu estou tocando neste assunto, né? No assunto de microeletrônica, computadores e etc. em relação à inteligência artificial? Bom, os primeiros modelos de redes neurais, eles vêm lá das décadas passadas. Isto não é algo novo, já tem mais de 50 anos que se fala em aprendizado de máquinas e em redes neurais. Só que somente nos últimos 10 anos é que nós atingimos poder computacional suficiente para criarmos redes neurais complexas e que consigam responder em tempo real. Então, basicamente, nós estamos vendo uma quebra de paradigma que ela foi justamente trazida devido à evolução computacional que nós estamos tendo aí na última década. Mas e como é que vai ficar o mercado de trabalho? Porque realmente eu estou com bastante medo, né, do que está acontecendo por aí. Eu consigo ir lá no ChatGPT e pedir para ele, por exemplo, fazer um código para micro C que ele vai ter de se comunicar com o LM XYZ para obter temperatura, umidade e pressão atmosférica e me retornar este valor a partir da UART. O ChatGPT já consegue fazer isso. Como é que vai ficar o meu trabalho agora? Bom, aí é que vem aquilo que eu sempre destaco para vocês aqui neste canal. Você precisa ter o conhecimento. O conhecimento, ele deve ser seu. Não no sentido de dominar determinadas tecnologias, determinadas linguagens de programação, né? Mas sim no sentido de entender o que está acontecendo ali. Por isso que eu continuo frisando e batendo nessa tecla. Cursos universitários, eles são importantes porque eles te ensinam muito mais do que técnicas. Técnicas são passageiras. Por exemplo, quando eu comecei a minha caminhada na área de tecnologia, lá no final da década de 90, eu estava programando em Pascal. Era a linguagem da época, a linguagem hype da época era o Pascal. O Pascal ficou para trás, ficou 20 anos lá no passado. Não se programa mais em Pascal. O C também é uma linguagem que, vamos dizer, né, está demorando para morrer. O C é uma linguagem desenvolvida lá na década de 80. E ele está conosco ainda até hoje, já são 40 anos que o C está conosco. É claro, né? O C vem recebendo atualizações pontuais aí a cada 2, 3 anos, eles fazem uma atualização da ANSI, o que acaba adicionando diversas novas features que são
muito importantes para que ele continue sendo utilizado no mercado competitivo que nós temos hoje em dia. O C, ele, por exemplo, ele começou lá, o C++ principalmente, ele começou apenas com orientação a objeto e com o tempo ele foi recebendo diversas novas atualizações, chegando aos dias atuais, aonde nós conseguimos fazer coisas inimagináveis 20 anos atrás com o C. Entretanto, o C ele ainda continua sendo uma linguagem extremamente, vamos botar muito entre aspas, né, de baixo nível, se formos comparar com linguagens como C Sharp, né, ou até mesmo com o Python. Ele é uma linguagem de mais baixo nível, mais próximo da máquina, que ainda é muito utilizada hoje em dia. Entretanto, muitas linguagens morreram no caminho, não foram mais utilizadas neste meio do caminho. E então todo aquele engenheiro, desenvolvedor de software ou mesmo engenheiro eletrônico sempre teve de se manter atualizado. A cada 3, 4 anos você acaba precisando passar por uma grande atualização nos seus conhecimentos técnicos. Então, qual é o ponto focal aqui? As linguagens de programação mudam, as técnicas se desenvolver, de se fazer as coisas, elas mudam a cada tempo, mas aquela base de conhecimento, a matemática, a lógica, a física, nada disso vai embora. Você precisa continuar sabendo todas estas coisas. Você precisa conseguir ainda ler, por exemplo, um datasheet de um determinado microcontrolador ou de um determinado CI para entender como ele se comunica, para entender quais são os limites de uso deste equipamento e ver se ele se encaixa naquele ambiente para o qual você está projetando o dispositivo. Ou seja, a inteligência artificial hoje ela é como um martelo. Alguém precisa pegar este martelo e bater no prego de forma correta para que o prego adentre a madeira. Se você espera que a inteligência artificial ela vai conseguir ter insights e desenvolver novas soluções para novos problemas, vai ficar aí sentado. Porque hoje, os modelos que nós temos hoje não são capazes de ter insights para ter novas ideias e desenvolver novas coisas. Os modelos que nós temos hoje, eles são LLMs, Large Language Model. Ou seja, eles são modelos de linguagem que trabalham com datasets, com um banco de dados de informações gigantescos, como o caso do ChatGPT, que pegou toda a Wikipedia, ele também pegou diversas informações, basicamente todo o Stack Overflow, ele pegou diversos fóruns aí que foram organizados, né? Uma pessoa foi lá, um grupo de pessoas foi lá e pegou essas informações, selecionou aquilo que era bom, colocou dentro de um massivo banco de dados e treinaram uma rede neural para, de forma estatística, conseguir selecionar essas informações. O mesmo vale para o Midjourney e todas essas ferramentas que conseguem gerar imagens a partir de uma descrição de texto. Tudo isto só é capaz porque essas ferramentas conseguem relacionar estatisticamente informações, bases de dados gigantescas, para assim conseguir entender o que eu estou pedindo para que ela faça e assim estatisticamente retornar uma resposta o mais próxima possível do que um humano iria trazer. Mas parece loucura, né? Parece uma maluquice que saiu da cabeça. E é muito estranho a gente entrar lá no ChatGPT e conseguir ter uma conversa com ele como se fosse com um amigo. Ele responde, realmente ele responde. E às vezes ele se passa realmente por uma pessoa lá do outro lado, como se estivesse falando com alguém através de um chat. Tanto é que hoje já existem ferramentas que você pode treinar o ChatGPT para responder lá no Twitter como se fosse você, né? Ele treina e verifica todas as suas respostas ao longo dos últimos anos e com base nisso ele consegue ter uma ideia qual é o estilo da sua conversa, qual é o seu estilo de escrita e mais ou menos o que você gosta e como ele iria responder a um determinado tweet. Isso é muito interessante. Só que é nada mais do que um modelo estatístico. A inteligência artificial, ela não sabe que ela sabe. Nós somos Homo sapiens sapiens. Nós sabemos que sabemos, nós temos o controle sobre o conhecimento, temos consciência do conhecimento. A inteligência artificial não, ela apenas replica conhecimento com base estatística. Mas como assim com base estatística? Como é que isso funciona? Quando você começa a relacionar as informações com perguntas e respostas em uma base de dados gigantesca, você consegue gerar grafos com peso estatístico para cada pergunta, para cada resposta e criar derivações de como encaixar e concatenar as palavras umas com as outras.
com respostas fracas, respostas fortes, com concatenações ou consequências de palavras que vão possuir uma ligação forte ou fraca. E assim a inteligência artificial, aquele modelo de rede neural, consegue entender a sua pergunta. Por exemplo, eu posso perguntar para a inteligência artificial, né, ou para um modelo LLM, como você está? E ela provavelmente vai responder, eu estou bem, obrigado. E como você está? Ou como vai sua família? Por que como ela iria chegar, por exemplo, numa resposta destas, né? Ou algumas vezes ela pode trazer uma resposta mais engraçadinha, né? Do tipo, eu sou um modelo de inteligência artificial e eu não tenho sentimentos, mas eu posso responder para você que eu estou funcionando conforme os meus desenvolvedores esperam. O que, na real, né, é o equivalente a um eu estou bem, obrigado, né? Mas é uma forma engraçadinha de responder isto, porque, bom, é o que nós humanos esperaríamos de uma máquina. Mas como é que ela chegou nesta conclusão? Bom, é muito simples. Na vida real, quando alguém pergunta como você está, é esperado que vá responder eu estou bem, obrigado. 90% das vezes vai ser essa resposta. Então nós já temos uma relação de peso com uma pergunta e uma resposta. Isto, obviamente, quando você treina um modelo muito grande, muito massivo de informações, você acaba tendo relações ali cada vez mais pequenininhas, cada vez mais detalhadas e assim conseguindo trazer respostas naturais às suas perguntas. Mas e como é que fica então o meu trabalho? Como é que vai ficar a minha relação com o trabalho? Vai ficar igual como era quando chegaram as calculadoras. Um engenheiro em eletrônica, como é o meu caso, pode utilizar uma HP para resolver todas as suas equações complicadérrimas lá, né? Laplace, Fourier, todas essas coisas aradas. Tu joga na HP e a HP se vira em resolver para você. Também dá para utilizar ferramentas como o MATLAB para resolver filtros FIR, filtros IR, para resolver diversos outros tipos de situações do dia a dia que o engenheiro tem de lidar de uma forma muito mais rápida. Mas o MATLAB não substituiu o engenheiro, né? O engenheiro continua aí tendo de trabalhar. Então, o que eu quero dizer para vocês é, aprendam a utilizar a ferramenta, a inteligência artificial como uma ferramenta de trabalho, para acelerar o seu desenvolvimento, para acelerar a posta em marcha de um produto ou um processo de automação, mas não para substituir quem pensa, porque quem pensa é o ser humano. É o ser humano que precisa dizer para a inteligência artificial o que ela precisa fazer, guiar ela para chegar num determinado resultado que vai ser interessante para o seu projeto ou para a sua empresa ou o que for. De outra forma, a inteligência artificial só vai ficar copiando e copiando e copiando e copiando coisas que já existem sem sair da mesmice, sem conseguir inovar, sem conseguir ir para frente e desenvolver novas tecnologias que poderão trazer aí novas oportunidades no futuro. Utilize a inteligência artificial para aqueles trabalhos enfadonhos. E lembre-se, inteligência artificial também erra, porque ela é um modelo estatístico, da mesma forma que nós erramos. Quando você for utilizar um chat GPT da vida para gerar um código para você, né, para facilitar aí o seu trabalho no dia a dia, você vai ter de conferir este código, porque muito provavelmente vai ter um ou outro erro, ele não vai chegar exatamente na especificação que você espera. Portanto, utilize com moderação, aprenda a utilizar, mantenha o seu conhecimento de base, pois ele é extremamente importante e é aqui que eu vejo o grande papel das universidades, porque técnicas se tornam obsoletas, linguagens de programação se tornam obsoletas e hoje em dia a inteligência artificial consegue fazer tudo isso com as duas mãos amarradas nas costas e numa velocidade inimaginável. Ela consegue desenvolver estes códigos, ela consegue calcular as coisas. Só que relacionar as coisas, ela ainda não consegue. Ela precisa do ser humano para correlacionar uma coisa com a outra e assim ter as ideias que vão mover o mundo e que vão transformar as nossas tecnologias. Eu espero que este vídeo tenha sido interessante para você, que você tenha realmente gostado. Deixa aí aquele like para que eu saiba, né, que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal para continuar produzindo vídeos. Os nossos vídeos agora eles vão mudar, vão passar a ser quinzenais, pois eu me mudei, né, vim para outro país,
as coisas não saíram bem como era esperado, acabou demorando muito mais o restart aqui do canal, então eu pretendo criar aqui um estoque de vídeos para que o canal não fique parado mais caso ocorra aí alguma zebra. Então não esquece de deixar o like aí, né? Eu já falei isso, deixa o comentário, siga nas redes sociais, todo aquele blá 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 que vocês já sabem, ok? Os nossos cursos também, eles estão sendo movidos para uma nova parceria. Atualmente já estamos com o curso de ESP32 em venda e também o curso de Arduino Profissional. Então, se você ainda não comprou nenhum dos dois cursos, vai ficar link aí embaixo na descrição do vídeo para você adquiri-los. É isso aí, vejo vocês no nosso próximo vídeo.